falamos sobre vida vitoriosa do cristão. Vocês podem ver aí na página 3, que está dizendo aí a vida vitoriosa do cristão. Nós vamos falar sobre comprometimento com o reino de Deus. Vamos falar também sobre ética ministerial. E vamos falar também sobre a conduta do obreiro e suas qualidades, ou qualificações, né? Então esse é o assunto que nós vamos abordar, mas só que não vai dar para eu falar tudo esse livro. Por isso que você que está adquirindo o livro, que vai levar para casa, você por si próprio, porque ele é bem didático este livro, você mesmo pode ler e tirar suas conclusões, né? Nós vemos, meus prezados irmãos, nós sabemos que a igreja, ela é humana. Por que humana? Porque ela é formada por famílias, por seres humanos, né? Assim é a igreja, mas o dono da igreja é Deus. Então isso significa dizer que a igreja, ao mesmo tempo que ela é humana, ela também é igreja divina. Divina por quê? Porque ela pertence a Deus, certo? E nós vemos, irmãos, que a igreja, no sentido humano, nesses dias desta sociedade, da geração atual em que nós estamos vivendo, a nossa geração, né? Nós vemos que a igreja, ela é acometida pelas crises, pelas modernidades, pelos falsos ventos de doutrina, né? Por tudo isso, pelas ideias determinadas de certas pessoas. Então, se não houver uma forte base bíblica nos ensinamentos, nas palestras, nas orientações, naquilo que deve ser ensinado para os membros da igreja, então, meus prezados irmãos, a igreja, ela ficará doente, ela adoecerá, né? Os membros da igreja, qual somos nós, ficarão doentes, e a igreja perderá o sentido da sua existência, certo? Então eu digo aí para os amados irmãos, que a igreja, ela deve ser, o que a igreja deve ser? A igreja, ela deve ser reconhecida pela nossa sociedade. A igreja, ela precisa ser vista pela sociedade. A igreja, meus amados irmãos, ela é algo que não é para envergonhar ninguém. É bonito, é maravilhoso quando alguém, meus prezados irmãos, diz ao seu amigo, ao seu parente, né? Venha à minha igreja. A gente fica feliz de trazer um amigo, de trazer uma pessoa aqui para ouvir a palavra de Deus, certo? Então, mas nós vemos, meus prezados irmãos, com tantos absurdos, tantas coisas, por pessoas fraudulentas, homens enganando, aproveitadores da obra de Deus, às vezes tem escandalizado a igreja do Senhor Jesus. E é por isso que neste livro nós vamos falar, neste é bom, sobre ética ministerial, que é diretamente para o obreiro, e vamos falar sobre as qualificações de um obreiro, né?
e ao mesmo tempo também falando sobre o comportamento do cristão, que é do crente, o qual também deve ser o comportamento do obreiro, e vamos falar também sobre o comprometimento com o reino de Deus. Falamos isso tudo nesse livro. Vocês têm tudo isso aí na mão de vocês. Só que o tempo, ele é muito escasso, ele é muito pouco para nós falarmos isso aqui tudo, né? Quando nós vamos ter lá 4 noites, vamos começar às 7h30, 7h30 a gente já começa falando, ensinando, e vamos até às 10h30 da noite lá, né? E mesmo assim ainda não vamos esgotar todo o assunto. Pois bem, meus irmãos, nós devemos estarmos preparados, não é verdade? A igreja precisa estar bem alicerçada na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é noiva. Noiva de quem? Noiva do Senhor Jesus Cristo. E este noivo, ele há de voltar, ele está voltando para buscar para si uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, uma igreja irrepreensível, uma igreja santificada, uma igreja que nesta terra não envergonhou o nome do nosso Deus. Uma igreja que nesta terra ela adorou o Senhor nosso Deus. E uma igreja que batalhou, que ela ganhou outras pessoas, que se uniu à igreja e formaram todos juntos o corpo de Cristo. Esta é a igreja, e Jesus vai vir buscar esta igreja, povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, estas palavras que nós dissemos aí são palavras introdutórias para nós entrarmos no assunto, certo? Eu quero ler com os amados irmãos 1 João capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 13. Nos diz aqui a gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, com base nesse
nessa leitura, nós temos aqui algo para começarmos a falarmos sobre, na página, vocês podem acompanhar aí na página 13. Nós vamos falar aí sobre a vida vitoriosa do cristão. O irmão está registrando ali, irmão, não repara não, porque isso a gente tem que documentar pelo menos 10 minutos. Eu pedi para fazer isso, tá? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar sobre a vida vitoriosa do cristão, que ela tem apoio nas promessas de Deus. Aleluia. Pois a palavra de Deus, ela nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, o que é as Escrituras? Quando nós vemos a palavra Escritura, que o próprio Jesus Cristo, ele citava as Escrituras, né? Ele dizia assim: porque a Sagrada Escritura é a própria palavra de Deus, né? É a própria palavra do seu Pai, ou seja, a autoridade suprema de sua vida. Então, quando fala-se das Escrituras, está se falando que ela é a única autoridade suprema do crente, do cristão. E as Escrituras é o quê? É a Bíblia Sagrada. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, alguém nos apontou para nós sobre Jesus, mas ele expôs o que? As palavras da Bíblia Sagrada para nós. E fora através da Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, que nós chegamos a um conhecimento, não é verdade? Que verdadeiramente é através da palavra de Deus, é na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, que há palavras de alimento que mudou a nossa conduta. E nós passamos a crer, não é verdade, através deste livro sagrado chamado Bíblia. Então nós encontramos a base para falar sobre a vida vitoriosa do cristão.